O tema de hoje, princípios de sabedoria, como ter os pecados purificados. Este foi um questionamento a qual Salomão ele fez. Salomão foi um homem que fez grandes ofertas a Deus, grandes sacrifícios, grandes holocaustos, e ele buscou um meio, procurou entender como é que ele teria o coração purificado. E ele, pensando nesse assunto, ele escreveu lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 9, assim: Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Salomão aqui está questionando. Quem é que pode bater no peito e falar assim: olha, eu purifiquei meu coração, estou limpo do pecado? Quem pode afirmar isso? Porque se nós olharmos, não há pessoa justa, não há ninguém que seja perfeito nessa terra. E Salomão está falando, quem é que pode dizer isso? Porque tem muitas pessoas que acham que elas não são pecadoras e que elas não cometem erro, que elas não precisam buscar de Deus o perdão. E para que eu entenda isso, eu preciso primeiro reconhecer que eu sou pecador. Olha o que a palavra nos orienta lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Salomão está afirmando: não tem ninguém nesse mundo que seja justo e que não cometa pecado. Todos nós podemos cometer pecado, seja por atitude, por ações, por palavras, por omissões. Nós podemos cometer pecado. Não existe um ser humano nessa terra que não cometa pecado, salvo o Senhor Jesus, que veio aqui e não pecou. Mas todos os homens cometeram pecado. Por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. No versículo 10 ele diz: Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O apóstolo João está afirmando duas coisas. Se eu falar assim, olha, eu não tenho pecado, eu não cometi nenhum pecado, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou me enganando e a palavra de Deus não está em mim. Mas se eu falar assim, olha, mas eu não cometo mais pecado, eu não cometo nenhum pecado, depois que eu pedi perdão, nunca mais eu pequei, eu estou chamando Deus de mentiroso. Porque Deus diz que todo homem peca nessa terra. Não há um homem justo aqui que não cometa pecado. Então, para eu ter os meus pecados purificados, a primeira coisa, eu preciso reconhecer que eu cometo pecados e eu continuarei cometendo pecados enquanto estiver nessa vida. Enquanto eu estiver nesse corpo mortal, eu continuarei cometendo pecados. E o Senhor Jesus nos mostra algo muito importante que nós precisamos entender. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 3, ele vai dizer assim: Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus está dizendo, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Se você reconhece que você cometeu o pecado, precisa se arrepender. No Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31, o Senhor Jesus continua nos ensinando assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui nós temos o Senhor Jesus dizendo para as pessoas que creram nele: olha, se eu te libertar, você vai ser livre. E eles questionaram: mas livre do quê? Aí o Senhor diz: do pecado. Eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador e que é a graça do Senhor que tem me alcançado, que é Ele que me liberta. Enquanto eu não reconhecer que eu cometo pecados, Deus não poderá purificar os meus pecados. Então, o homem quer ter os pecados purificados, primeiro, reconheça que você é pecador. Reconheça que você comete pecado. E quando eu reconheço que eu cometo pecado, eu vou buscar o arrependimento. É por isso que Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada,
Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguemos ao arrependimento. Aqui o apóstolo Pedro está mostrando algo importante. O que Deus espera é que nós venhamos nos arrepender. Agora, como eu vou me arrepender se eu não reconheço que eu cometo pecado? Que eu não reconheço que a vida que eu tenho tido é uma vida de pecado e que não agrada o coração de Deus. Então eu tenho que primeiro reconhecer. E quando eu reconheço, vem o arrependimento. E o arrependimento vai trazer da parte de Deus o perdão. Então o homem precisa, para ter purificado os seus pecados, primeira coisa, ele precisa reconhecer que ele é pecador. Em Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Aqui o texto está mostrando sobre o homem. O ser humano ele é mau. Então não há na parte dele nenhuma bondade, nenhuma justiça. Não há ninguém que busque a Deus, porque o ser humano não quer saber de Deus. Se não fosse o Espírito Santo nos buscando, nos alertando, tentando nos levar de volta a Deus, nenhum homem buscaria a Deus. E isso nos mostra algo muito importante, que se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, nós não teríamos nosso coração purificado, nós não receberíamos o perdão. E o Senhor Jesus nos dá uma importante lição, lá em Marcos, lá no capítulo 10, quando aparece para ele um jovem com muitas posses, e fala assim: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus diz assim: por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus. E ali o Senhor fala para ele: olha, você tem que guardar todos os mandamentos. E ele fala: mestre, eu tenho guardado desde a minha juventude. Mas o Senhor olhou para o coração dele e viu que o coração dele era pegado às riquezas. E ele falou assim: só está te faltando uma coisa. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. E você terá um tesouro maior no céu. Mas aquele jovem não quis. E ele foi triste, porque ele possuía muitas riquezas. E nesse momento o Senhor Jesus nos traz um alerta. Olha o que diz a partir do versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Eu quero que você veja aqui qual era a condição que os discípulos achavam que o homem poderia ser salvo. Primeiro, eles achavam que o cara tinha que ser rico, porque eles estranharam quando Jesus disse que era muito difícil para um rico entrar no reino dos céus, porque para eles a riqueza era a bênção de Deus. Então, quando mais riqueza uma pessoa tinha, para ela o favor de Deus era garantido, aquela pessoa estava fazendo o que era correto diante de Deus. Mas o Senhor Jesus disse: olha, aquela pessoa que confia na riqueza, esse não vai entrar no reino de Deus. Muita gente hoje acredita também dessa maneira. Olha, quanto mais bênção a pessoa tem, mais dinheiro ela traz para Deus, e Deus vai abençoar a vida dela, porque ela está trazendo muita riqueza para Deus. Assim também acontecia naquele tempo. E isso mostra algo importante para mim e para você. Não é o quanto você dizima, não é o quanto você oferta, não é o quanto você contribui com as pessoas que vai te dar entrada no reino de Deus, mas é onde está o teu coração. Se o teu coração está confiado em riqueza, você colocou no seu coração um ídolo, e esse ídolo vai te afastar de Deus. Então, como eu purifico o meu coração? Primeiro, reconhecendo que eu sou pecador, reconhecendo que não é a riqueza, não é o dinheiro, não é o que eu faço que vai trazer para a minha vida o perdão dos pecados, mas é unicamente aquilo que Cristo fez por mim. Amém? Continuaremos amanhã falando ainda desse assunto, mostrando um pouco mais sobre esse texto. Mas eu quero que você reconheça que nós purificaremos o nosso pecado, teremos o nosso coração purificado
quando eu reconheço que eu sou pecador, quando eu não confio nas riquezas, quando eu não confio em todas as coisas que eu tenho entregue para Deus, mas eu confio naquilo que Ele fez por minha vida. Eu quero orar por você, para que Deus te dê graça, misericórdia e bondade sobre a sua vida e sobre a sua família. Pai, eu quero apresentar em Tuas mãos o meu irmão, minha irmã, eu quero apresentar a sua família. Meu Pai, que eles não venham ter o coração orgulhoso e achar que não precisam de arrependimento, não precisam de perdão de pecados, mas muito pelo contrário, que quando eles pecarem, eles reconheçam e eles busquem o perdão, eles busquem arrependimento, que haja arrependimento genuíno sobre a sua vida e sobre a sua família. Que eles não confiem nas riquezas, que eles não confiem nas bênçãos, que eles não confiem no dinheiro que eles têm entregue ao Senhor, que eles não confiem nos dízimos, nas ofertas, achando que fazendo assim eles estão alcançando favor diante do Senhor, mas que eles olhem para a graça do Senhor Jesus, que eles olhem para a bondade dele. Foi o que ele fez, não é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós temos realizado aqui que vai trazer sobre a nossa vida o perdão dos pecados, a purificação dos nossos pecados. Eu peço, Pai, traz esse entendimento sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Não é o que nós fazemos, mas foi aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Eu oro por essa casa, por essa família, que o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu perdão, a Tua misericórdia, o Teu arrependimento seja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém, queridos.